Olá, mais uma aula de geografia, continuando nossos estudos. Continuando, a última aula foi demografia, hoje nós vamos ver urbanização. Questões que estão relacionadas, né? Diretamente relacionadas. Tanto que a gente começa aqui com o gráfico da população, né? Que você já deve ter visto em outros vídeos. Cai muito em vestibular, concurso, etc. A questão da natalidade e mortalidade, do equilíbrio que havia entre natalidade e mortalidade ao longo dos anos, e só a partir de 1600, aí você tem o aumento das cidades, o crescimento das cidades, você tem o início de uma globalização, você tem o colonialismo, você tem o mercantilismo, você vai ter as cidades crescendo cada vez mais. Então, as cidades passam a ser bem mais urbanas. Antes disso, as cidades eram bem mais rurais. E nesse ambiente rural, a natalidade era muito alta e a mortalidade também era muito alta. Então isso fazia com que a população ela fosse equilibrada, ela não crescesse tanto, ela crescesse num ritmo muito lento. Então vamos supor, partindo aqui do ano zero a 1650, você tem um crescimento muito lento. A partir de uma urbanização, de uma melhor qualidade de vida, de uma diminuição da mortalidade, a população começa a crescer num ritmo mais acelerado, que vai crescer muito, muito mais rápido a partir da Revolução Industrial. Então, a partir da Revolução Industrial, a população vai cada vez mais se concentrar nas grandes cidades, nos grandes centros, local de consumo, de comércio, local onde vai haver a produção do industrial. 1950, pós-Segunda Guerra Mundial, as cidades ganham ainda mais importância, crescem ainda mais. Na década de 90, a população urbana a nível mundial ela supera a população rural em 80%. Você tem 80% da população estando na área urbana e só 20% na área rural. Isso aqui é um ponto até crítico, pode dizer assim, é que como pode imaginar aqui a questão do êxodo rural, né? As pessoas saindo do campo, indo para a cidade. Você vai ter uma diminuição da produção de alimentos, em especial pequenas famílias, agricultores, agricultura familiar, que produzem insumos do dia a dia, né? Macaxeira, mandioca, o milho. Então você pode até ter problemas com a alimentação se você não tivesse uma forma de frear um pouco essa fuga do campo, né? É por isso que fala-se tanto em reforma agrária, assunto que nós vamos falar mais na frente, né? Em ajuda à questão do interior, dos grandes centros. Então, isso aqui é importante para a gente refletir sobre isso. No ano 2000, a população mundial atingiu 6 bilhões de habitantes e provavelmente em 2050 vamos atingir 9 bilhões de habitantes. Então, observando esse gráfico, que explica relativamente o equilíbrio da população mundial até 1650. Então, desigualdade e distribuição de renda no mundo? Não, né? O número grande de mortes, apesar do número de nascimentos. Então, lembrando que a medicina atrasada, não existia vacinas, remédios, a questão de acesso a saneamento básico, água potável e assim por diante. Então, o índice de mortalidade era muito alto, assim como natalidade também. Após 1780, o crescimento demográfico no mundo apresenta um vertiginoso decréscimo por conta da melhoria das condições de saúde da população? Não, né? Apresenta um aumento devido ao fenômeno da urbanização e a melhoria nas condições de saúde. A diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade de uma população qualquer denomina-se crescimento vegetativo ou crescimento relativo. Relativo à natalidade e mortalidade.
Então, o Brasil de 1950, ele era 64% rural e 36% urbano. A gente, né, vocês estudam muito história, né? Estuda Brasil colonial, Primeiro Império, Segundo Império. Então aqui está falando de 1950. Imagina lá em 1850, o quanto o Brasil era extremamente rural. 1950, pós-era Vargas, pós-Guerra Mundial, o Brasil ainda era 64% rural e apenas 36% urbano. Então eu posso dizer que a industrialização do Brasil, a urbanização, vai começando desse período aí, né? Aproximadamente desse período. Para em 1970 você começar a ter essa virada. E nós temos 45% da população rural e 55% da população urbana. 1980 isso se acentua e dados mais próximos nós temos. Digo sempre a vocês, né, esses dados estão poucos atualizados. Aqui é de 2000. Procure sempre a tabela nova, dados atualizados. Inclusive eu pedi a vocês isso aí como pesquisa. Então hoje o Brasil é mais que 80% urbano e apenas 20% rural, o que leva a refletir sobre aquelas questões que falei de êxodo rural, reforma agrária e tudo mais. Agricultura subsistência. Então, a mudança brusca da população rural em população urbana no Brasil ao longo de pouco mais de 4 décadas está relacionado ao planejamento governamental no pós-segunda guerra? Não, né? Fascínio que as cidades exercem sobre as pessoas, dando impressão de progresso social? Né? Sim, né? Esse fascínio, a ideia de que se eu sair do campo e ir para a cidade eu vou arrumar emprego, eu vou ter melhores condições. O que aconteceu em parte, ou em algumas cidades, ou em algum momento, mas que hoje, infelizmente, não é uma realidade exata, né? Não é porque eu vou sair do campo que eu vou para a cidade que eu vou ter uma melhoria de qualidade de vida. Hoje a cidade é repleta de problemas, né? Falta de saneamento básico em alguns lugares, a violência, tráfico de drogas, poluição, custo de vida e tudo mais. Mas, resposta aqui, fascínio que as cidades exercem. A paisagem urbana nas grandes cidades brasileiras pode ser caracterizada da seguinte forma: graves contrastes entre luxo e pobreza, ou bairro rico em equilíbrio com o pobre? Equilíbrio não, né? Grandes contrastes. Você tem aqui Recife, por exemplo, grandes favelas ao lado dos bairros mais nobres. Você tem um shopping center Recife e por trás do shopping um muro separando o shopping da favela. E isso acontece basicamente em todos os shoppings de Recife. Você tem uma favela nas proximidades. Uma comunidade, né, como diz hoje. Mas aí isso demonstra o contraste, demonstra o desequilíbrio entre os bairros ricos e pobres. Um dos principais problemas do Brasil, diga de passagem, né? A extrema desigualdade. Densidade demográfica. Na última aula nós já falamos sobre densidade demográfica. Então aqui só alguns exemplos, rapidinho. Aliás, aqui a gente pode ver também a população absoluta, né? Os 5 países mais populosos do mundo. Sendo China, o país mais populoso do mundo, com mais de 1,3 bilhões de habitantes. Aqui 2, mas já é mais de 1,3 bilhões de habitantes. Só que a China passa por um processo de desenvolvimento, de industrialização, de urbanização. E aqui, ó, o segundo colocado que volta aqui vai ser a Índia.
E a Índia ainda está passando por um processo de crescimento. Então, provavelmente, a Índia vai superar a China nos próximos anos. Em terceiro, Estados Unidos, com mais de 300 milhões de habitantes. Em quarto, a Indonésia. E o Brasil possui a quinta maior população do mundo. Então, quando falar de Brasil, quando falar dos problemas do Brasil, não defendendo, longe disso, né? O Brasil tem hoje um problema seríssimo aí com coronavírus, pandemia, mas a gente, em geografia, tem que lembrar, sim, que nós somos uma das maiores populações do mundo. Os Estados Unidos possui a terceira maior população do mundo. Então, seria natural, entre aspas, eles estarem também entre os maiores números de contaminados, etc. Né? Não justifica alguns erros, não justifica a quantidade, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, são números absurdos, mais de 100 mil mortos, etc. Fazendo um proporcional, por exemplo, com a China, que é o maior país do mundo disparado, ou com outros países da Europa, que são bem menores, mas quando você faz a proporção, o número de mortes são bem menores. Mas, como geógrafo, eu tenho que levar em conta também essa questão do tamanho dos países e da sua população. Então, aqui mais uma vez, praticamente a mesma tabela lá no começo, só que aqui referente ao Brasil, né? Mais uma vez, índices. Começa aqui com índices altos de natalidade e mortalidade. Pós-revolução industrial, você tem uma diminuição da mortalidade. E logo em seguida, o custo de vida fica alto, a vida na cidade é mais corrida, não é mais necessário você ter vários filhos para cuidar do campo, porque agora você está na cidade. Tira-se um pouco daquela ideia de ter muitos filhos para ajudar na lavoura, por exemplo. Avanço da tecnologia, métodos anticoncepcionais, a mulher é inserida no mercado de trabalho. Uma série de fatores vai contribuir para a diminuição da natalidade. Quando eu tenho a natalidade ou mortalidade baixa, eu tenho a volta do equilíbrio populacional. Então a população volta a se equilibrar. Então esse meio aqui é onde eu tenho a famosa explosão demográfica, né? Onde o crescimento for mais acelerado. É um momento em que a mortalidade diminuiu e a natalidade não acompanhou. Continuou alta. Então eu tenho um crescimento muito, muito grande num espaço curto de tempo. Então, você tem nesse mesmo momento uma explosão demográfica. Alguns países, essa tendência continuou. E hoje existe até países onde a natalidade chega a ser menor do que a mortalidade, fazendo com que os países tenham uma implosão demográfica, ou seja, a população começa a diminuir. Então isso ocorre nos países desenvolvidos já há muito tempo, como a Alemanha, Inglaterra, Japão, entre outros. Vocês têm ideia, a migração ela é importante nesses países porque ela vai suprir, né, essa falta de mão de obra. Os países tendem a limitar essa migração, mas eles, de uma certa forma, eles também dependem dessa migração. Logo após a Revolução Industrial, até os dias atuais, a população aumentou rapidamente, sim, né? Muitos estudiosos passaram a falar que a explosão demográfica, essa expressão nos dá a ideia de aumento ordenado ou aumento descontrolado. Aumento descontrolado, né? Porém, observamos o gráfico previsto para o futuro. Notamos que realmente estamos no processo
descontrolado de aumento da população ou estamos caminhando para uma situação de equilíbrio na população? Então veja só, estamos nesse processo descontrolado ainda, né? Mas assim, a tendência para o futuro é de equilíbrio, né? Isso previsto aí para 2050. Aqui as mesmas taxas, o mesmo gráfico, só que na América anglo-saxônica, né, Estados Unidos e Canadá, você partindo aqui em 1955, você já tem uma natalidade e uma mortalidade menor e que vem diminuindo. Aí no mesmo 1955 na Ásia, esses índices de mortalidade já são de natalidade bem maiores, mas aí também diminuindo. Na Europa ele parte menor ainda e também diminuindo, já havendo também até a implosão demográfica. No sul da Ásia, ou Ásia Meridional, era maior ainda, né? Então, Hong Kong, Malásia. Então, é uma região que vem desenvolvendo muito, industrializando, urbanizando muito nos últimos anos. Na América Latina, esses índices partem lá de cima também. E até na África, tido como um dos continentes mais pobres, mais pobre, a mortalidade parte e a natalidade parte lá de cima, mas a tendência também é de um equilíbrio, a tendência é de uma diminuição. Claro, a gente está falando aí de se continuar da mesma forma 2050 e diante. Então, as diferenças observadas entre a taxa de natalidade e mortalidade nas diversas regiões está relacionada a fatores climáticos? Não, né? A gente estudou nas primeiras aulas de geografia a questão do possibilismo, a questão do determinismo, que não são mais fatores climáticos, de relevo, etc., que vai determinar o desenvolvimento de uma população. Então, a diferença está no processo de urbanização, na chegada dos países periféricos, dos países mais pobres. Essa urbanização, esse desenvolvimento, essa industrialização, quando chegou? Então, primeiro chegou a Europa, depois a América do Norte e assim por diante. Observando o gráfico acima, temos que a relação entre natalidade e mortalidade nas diversas regiões mostra-se caminhando para um equilíbrio ou desigual e constante. Caminhando para um equilíbrio. Caso isso confirme, temos que a população está em um crescimento totalmente incontrolável, explosão demográfica, ou apesar de atualmente estar crescendo rapidamente, a população tende a se equilibrar em 2050, transição demográfica. Deixo já uma dica aqui, né? Eu noto muito que quando uma das dificuldades dos nossos alunos é a questão da interpretação do texto. Isso vai para português, isso vai para matemática, isso está presente, claro, em geografia. E a gente pensa muito no hoje, no agora. Então, provavelmente vai cair questões assim no vestibular, Enem, concurso, etc. E a pergunta aqui está falando no futuro, né? Apesar de atualmente estar crescendo rapidamente. No futuro, a população tende a equilibrar. Como na cabeça do aluno, do estudante, está que a população está crescendo muito, que está havendo desequilíbrio, que a população está criando cada vez mais conflitos com a natureza, com a exploração de produtos da natureza, aquecimento global. Você tende a imaginar um crescimento desequilibrado, descontrolado, e que esse crescimento vai continuar. Então você tende a errar se você pensar dessa forma. Então, o próprio texto não está dizendo aqui que vai acontecer, que 100% vai acontecer. Mas apesar de atualmente, a tendência é um equilíbrio populacional. Não? Tende a um equilíbrio populacional. Então, a resposta certa tende ao equilíbrio. Fatores como emprego, saúde, educação, serviços e etc. Bolsa de valores façam com que haja cidades que a gente pode chamar de cidades globais.
O que são cidades globais? São cidades que têm influência de nível global. Na sala de aula eu sempre digo assim: você vai abrir uma empresa, quer que sua empresa se espalhe pelo mundo. Você vai escolher algumas cidades espalhadas pelo mundo para lançar seu produto. Você vai escolher Tóquio? Claro que sim. Um dos maiores centros da Ásia, importantíssimo, uma área de influência para toda a região. Então eu posso afirmar que Tóquio é uma cidade de nível mundial, global. Eu vou escolher Berlim? Sim. A, a Alemanha sempre se destacou em relação à economia, à influência, e é uma das cidades mais importantes, disparada da Europa, se não a mais importante, talvez, em muitos aspectos. Eu vou escolher Nova York? Sim, né? Sem comentários. Muita gente confunde até com a capital dos Estados Unidos, que é o país com a maior economia do mundo. Então, claro que sim, que eu vou lançar meu produto em Nova York, porque ele é uma cidade de nível global. Alguns alunos confundem e acabam dizendo: eu lançaria meu produto em São Paulo? Muitos diriam que não. Mas São Paulo é considerada a segunda cidade da América Latina, perdendo apenas para a cidade do México. São Paulo, assim como Nova York às vezes é confundida como capital dos Estados Unidos, São Paulo, a nível mundial, é como se fosse a capital financeira do Brasil. É uma região que tem mais de 20 milhões de habitantes, então seria o centro financeiro de um país que tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, São Paulo é considerada uma cidade de nível global. O conceito de cidade global está associado a centro financeiro e bancário com influência planetária ou centro financeiro de formação técnica para outros países. Então, influência planetária. Influência, inclusive artística, cultural, comercial e outros fatores. Algumas atividades mais características da cidade global são centro de indústria tradicional com influência mundial. Tá até bonitinho aqui, né? Centro de computação, hoje é informática. Os homens mais ricos do mundo geralmente estão na área de informática e computação, no modo geral. Laboratório e quartéis generais das grandes multinacionais, das grandes marcas que se espalharam pelo mundo. Então aqui, ó, o que mata essa questão de cima que é essa indústria tradicional. Indústria tradicional é indústria de alimentos, indústria de geralmente ligada aos países subdesenvolvidos e não aos países desenvolvidos de influência a nível global. Então, grandes centros, quartéis generais. As principais bolsas de valores estão localizadas nos centros de influência regional? Não, né? Centros com atuação planetária. Além da influência na economia, tecnologia e na circulação de moeda, as cidades globais também exercem uma influência no modo de vida e na cultura das pessoas do planeta. Interfere no modo de vida das pessoas por meio de imposição cultural. Então elas não impõem, né? Mas ela exerce uma enorme influência. Quem nunca percebeu, né, que o que acontece na Europa, o que acontece nos Estados Unidos, às vezes é algo bom, né, como o combate ao racismo, né? Hoje você tem conflitos lá nos Estados Unidos e o Brasil começa também a fazer protestos em relação a isso, né? Isso é bom, mas não deixa de ser também uma influência, né, ou aproveitando o momento, a onda do que aconteceu nos Estados Unidos. O combate deve ser feito sempre, é outro grande problema no Brasil, mas aí é um exemplo da influência das cidades globais. Tanto que até o nome, né, do movimento é o mesmo, né? O que é uma cidade? Uma cidade
é um centro urbano. O que seria um centro urbano? No Brasil é difícil, porque não existe uma definição meio correta, em especial a nível governamental. A nível governamental, os políticos, ao seu bel prazer, acabam elegendo pequenos aglomerados urbanos como cidades. A nível de alguns outros países, eles consideram cidade só pode ter mais de 20 mil habitantes, mais de 40 mil habitantes, só pode ser uma cidade se tiver mais de 100 mil habitantes. No Brasil, a gente tem cidade com 800 habitantes. Então é algo assim que muito questionável, né? Talvez por interesse político e etc, etc. O que é um município? Aliás, vamos imaginar que isso aqui no entorno dessa cidade seja área rural. O que é área rural? É a área onde predomina atividades como pecuária e agricultura. Então isso aqui é uma área rural. Aí o que é um município? É a junção entre a área urbana, onde prevalece serviços, comércios, etc., e a área rural. Eu tenho um município. Então, a cidade de Vitória é o centro da cidade. O município de Vitória é a cidade mais a área rural. E o que é uma área metropolitana? Então, a área metropolitana mais próxima da gente é a área metropolitana de Recife. O que é a área metropolitana de Recife? Aqui tem cidades. Vamos imaginar que isso aqui são bairros. Aliás, cidades mesmo, né? Então, cidades. Né? Quando essa cidade vai crescendo, seus bairros tendem a crescer e vão colar aos bairros de outra cidade. Então, essa área aqui de contato entre as duas cidades é chamada de área conurbada. Conurbada. Essa área é uma área bastante complexa, de vários conflitos. Eu sempre cito o mesmo exemplo, de que vamos supor que nessa rua aqui vem a coleta do lixo. E o carro do lixo vem e para aqui, porque ele não sabe ao certo onde começa, vamos supor que seja Olinda, e aqui Recife. Existem ruas que nem o morador sabe ao certo se ele mora em Recife ou Olinda, porque a conta da água vem Olinda, a conta da energia vem Recife e assim por diante. O cara que faz a coleta do lixo diz que ali é Olinda, outro diz que é Recife e ninguém coleta o lixo naquela rua. E assim por diante. Então são problemas que ocorrem nessas áreas chamadas de áreas conurbadas. Então o que é que eu faço para resolver esse problema? Eu crio uma espécie de associação entre os municípios, entre os prefeitos, para que eles resolvam esses problemas de forma conjunta, como se fossem os problemas de ambos os municípios, né? Problemas em comuns. Então, o ideal, por exemplo, é que eu contrate a mesma empresa de coleta do lixo. Então, se é a mesma empresa, pouco importa se aquela rua é Recife ou Olinda, a empresa vai ter que limpar e ela faz a coleta de todo o lixo. Então, eu resolvi o problema da área conurbada, da área onde eu não sei o certo onde uma cidade começa e a outra termina. Então, essa associação entre prefeitos e municípios a gente chama de área metropolitana. A área metropolitana, a área metropolitana de Recife é a junção entre Recife, Olinda, Jaboatão, Moreno, onde os prefeitos constantemente se reúnem e para resolver esses problemas em comum. No Brasil nós temos informação, mas quando eu junto duas áreas metropolitanas, aí eu tenho agora uma megalópole. A exemplo, a megalópole é Nova York e as cidades vizinhas, Tóquio e cidades vizinhas. Algumas pessoas já chamam São Paulo e Rio de Janeiro como uma megalópole. O mais correto deveria ser uma megalópole em formação. Um dia Rio de Janeiro e São Paulo vão ter
cidades conurbadas, regiões conurbadas, onde não se sabe ao certo onde é o comércio e outra termina. Porém, hoje ainda existe um espaçamento muito grande entre Rio de Janeiro e São Paulo. Então, uma metrópole em formação. Aliás, uma megalópole em formação. Aqui justamente eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa e deixarem no caderno, por ordem, né? Quais são as maiores regiões metropolitanas do Brasil com sua respectiva população. Então aqui eu vou passar rapidinho para vocês fazerem essa pesquisa. Só para lembrar aqui, ó, Recife é uma das maiores áreas metropolitanas do Brasil e nem toda a capital, como Teresina, Piauí, por exemplo, corresponde a uma grande área metropolitana. Então, vale a pena destacar essa questão. Aqui mesmo, João Pessoa, apesar de ser uma área metropolitana, é uma pequena área metropolitana comparado a outras regiões, apesar que vem crescendo nos últimos anos. Você tem esses níveis aí de comparação. E claro que a região sudeste aqui, e em especial São Paulo, então, só na área metropolitana de São Paulo você tem hoje mais de 20 milhões de habitantes. Então é uma grande concentração populacional. E aqui as cidades por suas funções. Claro que toda cidade ela vai ser, como falei, as atividades econômicas de modo geral, serviços, onde você vai ter educação, onde você vai ter os bancos, onde você vai ter o comércio. Toda cidade ela vai ter todos esses fatores, essas características. Porém, a maior parte das cidades tem algo que destaca, algo que chama a atenção. Isso a gente pode chamar de função da cidade. Então, por exemplo, Rio de Janeiro é disparado a cidade turística, é a região que mais atrai pessoas para visitar a cidade com o turismo. Aparecida, uma cidade religiosa, você tem uma certa o turismo também, mas aí o turismo religioso. Viçosa, Minas Gerais, é uma cidade universitária, grandes centros universitários que atraem milhares de pessoas. Caruaru, nossa Caruaru, uma cidade comercial, feira de Caruaru. E Brasília, com seus problemas, né? Ao longo de vários anos, a cidade administrativa. Então, pessoal, a aula de hoje foi urbanização. Espero que todos estejam bem. Logo, logo estaremos juntos. Tchau, tchau.